O irmão Maurício teve um impedimento hoje, por causa de trabalho. E nós estamos aqui, não para substituí-lo, mas para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Eu sempre falo para os amados irmãos que estamos estudando o Apocalipse, isso é muito legal, é muito gostoso, nos aprofundarmos na palavra de Deus, mas existe uma coisa que não vou dizer, incomparável, mais importante na nossa vida. Nós estamos vendo coisas aí que não veremos. Os irmãos me entendem? Nós estamos vendo coisas, estudando coisa, eu creio que nós não veremos. Né? Essas provações que o mundo há de passar, a palavra de Deus garante-nos que Deus vai nos livrar da provação da última hora, dos momentos finais, do julgamento. O Senhor vai nos livrar disso. Então esta é a nossa certeza. Agora, amados, entra a preocupação de um pastor, a vocação de um pastor com relação à igreja. Como estar livre? Como ter certeza? Como dormir sossegado? Nos nossos estudos aí, na nossa preocupação, não é em marcar data para a vinda de Jesus, não é tentar adivinhar a vinda de Jesus, porque eu costumo dizer e digo sempre que nós devemos estar preparados para agora, para daqui a pouco. Eu agora tenho que estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. Tenho que estar preparado para o arrebatamento agora. E aquelas pessoas que estudam profecias, aqueles que gostam de estudar com relação a Israel, as 70 semanas de Daniel, aquela profecia das 70 semanas de Daniel. Essas pessoas que pesquisam, e eles chegaram a uma conclusão, chegaram a um número parecido com o dia 23 de setembro. 23 de setembro. Não é? Porque ligado à história de Israel, é a festa dos tabernáculos, e na festa, este é o ano do jubileu para o povo de Israel, e esta seria a última festa do tabernáculo, lá em Israel, para o povo judeu, e ao soar da última trombeta, seria a vinda de Jesus, 23 de setembro. Deste ano. Irmãos, o que eu tenho contra isso? Nada. O que você tem a favor disso? Nada. Porque, para mim, Jesus vem essa noite. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmão? Eu quero dizer para vocês que vocês não têm que se preparar no dia 23 de setembro. Não dá tempo. 23 de setembro, nós temos que estar com a vida em ordem agora. Eu, antes de pegar esse microfone, eu tenho que estar com a minha vida em ordem. Eu não venho para cá, não saio da minha sala sem antes dobrar meu joelho e pedir perdão, Senhor. Assim tem que ser a nossa vida. Nossa vida tem que estar em ordem, não para o dia 23 de setembro. Que eu acho, não acho absurdo, não. Como eu digo que pode ser amanhã, pode ser essa noite a vinda de Jesus. Né? Mas, para mim, esse número não tem sentido. Respeito os estudiosos, respeito eles. Você pode procurar lá no Google, chama no Google lá, você vai ver quantas, vai encher a tela do seu computador, trazendo estudos, explicando essas profecias que Jesus volta 23 de setembro. Eu pensei até no dia 22 marcar uma vigília aqui na igreja.
Você vem, Lázaro? A última vigília, e colocar a última vigília da igreja. Capaz de encher a igreja. Não é verdade, irmãos? Então, queridos, olha, eu não estou aqui dizendo que isso é todo baboseira, não. Não estou dizendo. Eu falei isso, Renata? Eu não falei que é baboseira. Falei, Renata, você é doutora. Mas eu estou falando, não estou falando que eu acredito e não estou falando que eu não acredito. Eu estou falando que a minha preocupação é outra. A minha preocupação é agora. Agora, é já. É já. E quantos estão aí desapercebidos, não é verdade? Olha, vai haver uma correria no mês de setembro que eu vou dizer para vocês, viu? Pode ter certeza que vai haver correria. Eu vi um pastor aí que Deus falou para ele. Deus falou, eu vi e ouvi ele dizendo. Deus falou para ele que este ano não é para ele se ausentar da igreja dele. É para ele estar ministrando, ele não está aceitando convites, ele só abriu uma exceção na agenda dele. Mas é para ele ministrar a igreja, porque vai acabar dia 20, um pastor, vai acabar dia 23 de setembro. Então ele não está saindo, ele está se dedicando à igreja. Só a igreja dele, o rebanho dele. Irmã, eu estou me dedicando à senhora. Fala para o Caiano que estou me dedicando a ele. Gente, é agora. O momento é agora e eu tenho números a vocês. Eu tenho números a vocês que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Dá uma olhada do lado de lá. Olha para lá. Quando você olha para lá e vê aqueles bancos vazios, isto é evidência que nós estamos vivendo os últimos dias. Isso é realidade. Isto é realidade. Estamos vivendo os últimos dias. E é sobre isso que eu quero falar. Os últimos dias na igreja nós estamos vivendo. E eu quero alertar você que está aqui. Você é privilegiado por estar aqui nesta noite para ouvir esta palavra. E eu quero falar como? Eu não quero fazer estudos, eu não preciso fazer estudos para isso. Eu quero mostrar para você na Bíblia, que a Bíblia está falando que nós estamos vivendo os últimos dias. É bíblico isso. Abra a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Nós precisamos ler mais, a igreja precisa ler mais. A carta de Pedro, a carta de João. Poucas vezes nós vemos um pregador usar a carta de Pedro. As cartas de João, sabe por que não usam? Por que nós não usamos, Leandro? Sabe por que nós não usamos a carta de Pedro, pastor Evandro, pastor Carlos? Porque a carta de Pedro, ela não traz nenhuma promessa de enriquecimento, de cura, de milagres. Ela não traz. A carta de Pedro, a carta de João não traz essas coisas. E nós queremos pregar bênção para a igreja. Nós queremos pregar prosperidade. Nós queremos que o povo seja curado, não é, pastor Evandro? Nós queremos, não queremos? E a gente tem que usar esses textos para motivar a fé. E aí nós deixamos o quê? Deixamos o Pedro de lado. Deixamos o coitado do João de lado. Quantas vezes? Primeira carta de João, segunda. Né? É raro isso, um pastor que prega. Você sabe, quer saber o que Pedro, a mensagem que Pedro traz para nós? Que mensagem que nós tiramos da carta de Pedro? Olha aí. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eu quero desafiar vocês. Eu quero desafiar vocês, viu? O Dirceu. Cadê o Dirceu? O Lázaro está ali. Desafia os pastores de vocês a pregar sobre Pedro. As cartas, fala, pastor, eu quero que você pegue na carta de Pedro. Viu, Dirceu?
Tem alguém do paraíso aqui? Incentivar. Pastor, eu quero que você pregue na carta de Pedro. Vamos ver se eles pregam. Eu falo assim que são meus amados, viu? Eles são discípulos meus, né? Eles são discípulos meus. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, fala o que aí? Qual que é o título que tem na sua Bíblia? Para começar a ler a Bíblia tem que ver o título aí, qual que é? A vinda do Senhor. A vinda de Jesus. Irmãos, está falando da vinda de Jesus. Nós precisamos ouvir pregar sobre a vinda de Jesus. Quando eu me converti, há 50 anos atrás, eu ouvia falar da vinda de Jesus. Era a vinda de Jesus que era pregada. E o hino que nós mais cantava, breve virá, da sua igreja, pastor Leandro, breve virá, breve Jesus voltará. Só cantava, todo culto de domingo, Elisângela cantava esse hino, na igreja Assembleia. Todo domingo cantava ele. Canta ainda, Leandro? Não canta mais, né? E olha aqui, olha como que Pedro diz, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, quer dizer, nas duas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha como que ele fala. Procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Parece que eu estou me sentindo como Pedro aqui, não é? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus e bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quer dizer, passaram tantos anos, mas tudo pode se acabar amanhã. Você entende isso, amado? Você fica falando, olha, mas desde o tempo da sua avó Francisca, você cantava, pregava que Jesus viria, que ia acabar, né? Amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, quer dizer que tudo pode se acabar amanhã. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Eu fico às vezes, né? O que eu estou fazendo aqui?
O que, amados, que nós estamos fazendo nesta terra? Você parou para pensar o que é que nós estamos fazendo nessa terra? Quando nós queremos isso, quando nós queremos aquilo, quando nós nos preocupamos com certas coisas, deixamos, quando nós ficamos preocupados com essas coisas, nós ignoramos essa palavra. Nós deixamos de lado esta palavra, nós não damos atenção a esta palavra. Quando nós devíamos estar preocupados, são com coisas contrárias ao que Pedro está dizendo aqui. Ficamos correndo atrás de tantas coisas desse mundo, quando queremos comprar isso, comprar aquilo, quando de repente sabemos que vai se derreter tudo, vai acabar tudo. E a nossa vida espiritual? Como é que está? Estamos preparados para a vinda do Senhor amanhã? Não, não é verdade? Vamos um pouquinho aí em 1 João capítulo 2, um pouquinho para frente. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui João, ele está falando que é a última hora, ele não está falando que é o último dia. Ele já está falando que é a última hora. Então quer dizer, se um dia para o Senhor, se Pedro entendia assim, que um dia é como 1000 anos, se nós pegarmos, associarmos o pensamento de João ao de Pedro, ele está falando que é a última hora. Então, a que tempo nós estamos da vinda do Senhor Jesus? Agora. Estamos no momento final, amados. Agora, a questão que esse pastor fala a vocês e se preocupa com vocês. A igreja está preparada para esta última hora? A igreja está vivendo a última hora? Não, irmão, não, peraí. Não olha para quem está sentado do teu lado, não. Não olha para quem não veio. Olha para você. Olha para você. A igreja está preparada para a última hora? Você está preparado para a última hora? Se Jesus voltar esta noite, será que nós estamos preparados? Então, querido, eu quero falar alguma coisa nesse sentido nesta noite, para nós estarmos compartilhando este momento final da igreja. Este momento final da igreja, esta última hora, era para nós como igreja, estarmos com os joelhos calejados. Era para nós termos a Bíblia de cor na nossa cabeça, no nosso coração. Era para nós estarmos andando em santidade, em retidão. Era para nós não estarmos correndo atrás de riquezas, atrás disso ou atrás daquilo. Se verdadeiramente estamos vivendo a última hora, assim deveria ser a nossa maneira de viver, amados. E quando nós olhamos na palavra de Deus, os principais acontecimentos dos últimos dias, nós vamos comprovar na palavra de Deus, que as coisas que a Bíblia diz, elas estão acontecendo e nós não estamos observando. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. Aqui Jesus está falando, no sermão profético, falando do princípio das dores. E aí, ele estava lá no Monte das Oliveiras, como vemos no verso de número 3, do capítulo 27. Diz que achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda
Que sinal haverá da tua vinda? E Jesus respondeu: olha, não deixe ninguém vos enganar, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas a coisa se aperta para nós aqui no verso 7, porque diz: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto é o princípio das dores. Meus amados, Jesus está dizendo aqui, entenda comigo, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Se você não sabe, eu andei pesquisando algumas coisas, e eu quero informar para você nesta noite. Milhões de pessoas foram mortas em guerras nos últimos 100 anos. Nos últimos 100 anos, milhões de pessoas foram mortas em guerra. Sabe? E se diz o estudo que o século XX foi o mais assassino na história da humanidade. O século XX é o que nós encerramos agora. Foi o século mais assassino. O número de vítimas fatais das guerras no século XX foi 3 vezes maior do que toda a humanidade atrás. 3 vezes maior o número de mortos, que foram mortos, assassinados através de guerras. Quer dizer que mais de 100 milhões de pessoas morreram em decorrência dessas guerras. Mais de 100 milhões de pessoas. Sabe, querido, agora, o que é que nós estamos, isso aconteceu no século passado, o que é que nós estamos vendo nesse século que mal começou? Qual é a perspectiva que nós estamos vendo, que nós estamos ouvindo nos jornais, na televisão? Irmãos, eu gosto de jornais, eu gosto da televisão para ver notícias sobre estas coisas, porque estas coisas me levam para perto da Bíblia, me levam para perto de Deus, porque eu vejo a palavra, não interpretação, mas a própria palavra viva de Jesus sendo cumprida. O que nós estamos vendo na televisão? A Coreia, a China, Estados Unidos, Rússia, Líbia. O que é que nós estamos vendo quando nós olhamos, que eu não entendo muito das profecias de Israel, mas nós estamos vendo o cerco ali em volta de Jerusalém. Nós estamos vendo pelos estudos que tudo está se concretizando, estão se cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que na verdade é para Israel, as profecias do Antigo Testamento para eles, mas tem a ver conosco. Por quê? Porque para se cumprir lá, a igreja tem que ser arrebatada. A igreja não estará aqui quando se cumprir as profecias lá em Israel, quando será tomada, quando será cercada, nós não estaremos mais aqui, amados. Olha o clamor de guerra que está acontecendo com a Coreia, Estados Unidos, a Rússia, que são, na verdade, as maiores potências. E nós seremos afetados, com certeza. O mundo todo é afetado com guerra, meus amados. Então, Jesus diz: quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não é? Se levantará nação contra nação, reino contra reino. E nós estamos vendo isso, aos nossos olhos. O mundo está a ponto de uma guerra atômica a uma palavra apenas. O cenário está armado.
Jesus diz ainda, e haverá fomes. Haverá fome, amados. Aquele que vê notícia e televisão, na televisão, no jornal, ele sabe a fome que o mundo está passando. Ele sabe a necessidade de alimento que está acontecendo no mundo. Nos países, principalmente nos países africanos, que estão em desenvolvimento, 1 bilhão de pessoas tem que viver com apenas $1 por dia. 1 bilhão de pessoas tem que viver com apenas $1 por dia. A maioria dessas pessoas, desses países, principalmente africanos, sofre de fome crônica. Fome mesmo. Sabe, queridos, e nós estamos aí desapercebidos. Os estudos apontam, a ONU já falou que não tem mais o que fazer. Não é possível recuperar mais o terreno que foi perdido. Estima-se que morre, nesses países, juntando tudo, 5 milhões de pessoas por ano morrem de fome. 5 milhões de crianças morrem de fome por ano, porque não tem recurso. Seus países não têm recurso. É fácil, amados, é só olhar no Google e procurar por essas notícias. Você vai encontrar esses dados. E quando Jesus ainda disse aqui que haverá terremotos. Haverá terremotos. Você pode dizer, mas sempre houve terremoto. E eu ouvi bastante falar de terremoto também. Mas o que é que os estudiosos dizem? De acordo com pesquisas geológicas nos Estados Unidos, a previsão é que ocorra uma média de 19 grandes terremotos nesse tempo. Isso é uma previsão dos geógrafos. Está para acontecer 19 grandes terremotos por esse tempo agora. É a palavra de Jesus se cumprindo. Os dados disponíveis mostram que terremotos têm causado mais de 2 milhões de mortes. 2 milhões de mortes desde o ano de 1900. E o que se espera agora nesse tempo serão terremotos muito mais aterrorizadores, destruidores. Quando nós olhamos lá em Lucas, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 21. Lucas, ele escreve a mesma história de uma forma um pouco mais diferente. Até dizem que Lucas escreveu, a escrita de Lucas é mais organizada do que a dos outros. Lucas capítulo 21. Ele está falando aqui no verso de número 11. Haverá grandes terremotos. Haverá epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas. E também grandes sinais no céu. Grandes sinais no céu. Haverá pestilências. Irmãos, apesar do avanço da medicina, nós estamos vendo aí que a medicina vive numa correria para elaborar vacinas. E tem tido efeito, mas eles arrumam uma vacina para uma doença, daqui a pouco parece outra doença.
Eles não estão vencendo, não é? Estudar para, quando eles resolvem, tapa um buraco, já tem outro buraco maior sendo aberto. Pestes em todos os lugares, doenças em todos os lugares. Surgiram pelo menos 30 doenças novas nesses últimos tempos. Ainda que nós não... Vê aqui no Brasil, era gripe, depois vem a gripe do porco e resolve o problema da gripe do porco, H1N1, agora já está, sabe qual? H1N3. O que é isso? Senão o cumprimento da palavra de Deus. Algumas doenças, algumas pestilências não têm cura, são fatais para o ser humano. Jesus falou que isso ia acontecer nos últimos dias. Nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3. Eu não estou prevendo nada aqui, estou lendo a Bíblia e comentando. Estou lendo a Bíblia, mostrando para você na Bíblia. Eu não estou criando nenhuma doutrina dos últimos dias aqui não, amados. Estou lembrando vocês das coisas que foram escritas há 2000 anos atrás. E nós passamos desapercebidos pela palavra de Deus. Não temos interesse na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Agora nós vamos ver o que aqui? O que é que Paulo fala? Paulo fala da característica das pessoas dos últimos dias. Nós vimos aqui através de Jesus o acontecimento no mundo, na natureza. A natureza se revoltando, a natureza se condoendo no final dos tempos. E Paulo ele vai falar para nós do ser humano. Como é que o ser humano estaria no final do tempo? Nos últimos dias? É interessante essas coisas, amados. Voltando um pouquinho nas coisas nas coisas da natureza, eu vi uma notícia, para mim é quente, porque eu vi ontem. A Lua vai ser plataforma do homem para chegar a Marte. Vai ser o ponto de partida deles. Vocês estão entendendo, irmãos? O que significa isso? Deus deu ao homem o conhecimento, a inteligência, mas olha onde que eles estão querendo ir. Então, o homem, a ciência, tem sido, na verdade, um meio para o homem conquistar. E tudo isso nos leva à certeza dos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3. Observe as pessoas de hoje, com o que Paulo está dizendo aqui. Olha aqui, o que está em cima do capítulo 3, o subtítulo aí, o que está escrito? Os males e as corrupções dos últimos dias. Não é? Sabe, porém, isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sai dessa, Paulo está dizendo aqui, sai dessa. Sai dessa. É o que Paulo está dizendo. Por quê? Se você não sair dessa, você vai ficar. Estas coisas que Paulo está dizendo iriam acontecer nos últimos dias. Sai dessa.
porque senão você vai ficar. Paulo está dizendo aqui, não é? Ele descreveu como seriam as pessoas em geral. Ele está dizendo aqui que as pessoas só amariam a si mesmas. Só amariam a si mesmas. Irmão, olha para você mesmo. Olha o nível que você tem de amor para com as outras pessoas. Eu estou falando isso para uma nata da igreja. Aqui nós temos uma nata da igreja. Paulo está dizendo que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si própria. Eu amo a mim mesmo. Eu amo eu. Os outros não interessa o que está acontecendo com os outros. Não interessa se o outro está passando fome, não interessa se o outro está doente, não interessa se o outro está com problema dentro de casa, não me interessa, basta os meus problemas. O que é a pessoa que diz, basta os meus problemas, basta o meu mal, não quero saber do problema de ninguém? Quantas vezes, amados, nós mesmos dizemos essas coisas? Será que nunca aconteceu com você isso? Deixa para lá, problema dele. Problema dele, deixa para lá. Isto, irmãos, é resultado de pessoas amantes de si própria, pessoas que amam a si mesmo e não se importam com ninguém mais. São pessoas que se trancam dentro do seu quarto e deixem as coisas acontecer, porque não me interessa. Quando você diz que o problema do outro não te interessa, você está dizendo, eu sou amante de mim mesmo. Não quero compartilhar o meu pão, não quero compartilhar do meu tempo, não quero perder tempo. Nos últimos dias, tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos. O que Paulo está dizendo aqui? Amariam o dinheiro. Uma pessoa avarenta, ela é amante do dinheiro. Ela faz de tudo pelo dinheiro. Ela vende a mãe, ela vende o pai, ela vende Jesus como Judas. Por dinheiro. Quantas pessoas que nós vemos trocar as coisas santas, as coisas sagradas, por causa do dinheiro. Quantas pessoas que se vendem por causa do dinheiro. Ah, pastor, irmãos, quantos que se vendem por causa do dinheiro. Vendem a sua dignidade, vendem o seu caráter, por causa do dinheiro. São pessoas que são avarentas. Quantas pessoas que se prendem no ganhar, eu quero conquistar, eu quero isso, eu quero aquilo, esquecem de Deus, trocam um momento com Deus, trocam um momento de oração, trocam um culto, trocam um estudo da palavra de Deus, por quê? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, para que dinheiro? Para que mais dinheiro? Não tem ninguém da minha época aqui. Mas, Sérgio, quem é que cantava? Dinheiro na mão é vendaval. Quem é que cantava? Paulinho da Viola. Dinheiro na mão é vendaval, ó. O ímpio, o incrédulo, o endemoniado cantava isso e o crente não sabe disso. Oi, irmã. Dinheiro na mão é vendaval. Olha essa música. Essa música é para crente, viu? Tem que colocar no louvor essa música. Que tem muito crente que tem deixado Deus para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Porque eu preciso fazer hora extra, porque eu preciso isso, eu preciso ter 3 empregos. E o tempo para Deus, o tempo para jejum, o tempo para oração, o tempo para adoração. Aonde está, irmã? Posso contar seu testemunho?
Essa irmã que está aqui, não vou falar o nome porque está sendo televisionado, né? Mas essa irmã que está aqui, ela tinha uma rotisserie. E ela largou tudo. Fechou a rotisserie e falou: eu vou trabalhar um dia só por semana para me servir a Deus. E ela trabalha só um dia por semana e 6 dias por semana ela serve a Deus. Falta alguma coisa? Não falta nada. Não falta nada. Ela trocou 6 por não é 6 por meia dúzia, trocou 6 por 1. 6 para servir o Senhor e 1 para trabalhar. E ela sobrevive bem, irmã. Tem um carrinho, está bem arrumadinha sempre, né? Irmãos, a correria pelo dinheiro dos últimos é coisa dos últimos dias. Antigamente não era assim. Antigamente não era assim, não tinha essa correria por causa do dinheiro, para ficar rico, para ter isso, para ter aquilo. Sabe, amados? E Paulo continua dizendo: nos últimos dias, os filhos seriam desobedientes aos... E aí, Juninho? Meu Deus do céu, né? Quando nós vemos essa parte, que filho que obedece o pai hoje? Só o Juninho. Olha, o bichinho pequenininho já está ali, né? Não faz isso. E já sapateia, já pula. Não é, Maressa? Desculpa falar seu nome, mas ninguém sabe, né? Os filhos dos últimos dias seriam desobedientes aos pais. Fica tranquilo, Renata, fica tranquilo, Leandro. Isso é sinal, né? O que nós vemos é sinal dos últimos dias. Nos últimos dias, avarentos, arrogantes, blasfemadores. O que nós vemos mais hoje é blasfema. E fala que não tem dentro da igreja. Irmãos, principalmente quando houve um não. O pastor fala um não, não vem mais na igreja. E fica falando mal, né? Falando mal. Às vezes falando o que é certo, né? Não é mal. Falar o que é certo não é falar mal, sabia? Mas blasfemar não é falar mal. Blasfemar é diferente de falar mal. Blasfemar é reclamar por alguma coisa. Às vezes o blasfemar é tão mal quanto falar mal das pessoas. O peso eu acho que é o mesmo, porque lá no deserto blasfemaram contra Deus e morreram todos no deserto. Às vezes não é só o falar mal. O blasfemar atrai juízo de Deus para as nossas vidas. E o que nós temos visto hoje são pessoas blasfemadoras, pessoas que reclamam, pessoas que murmuram de tudo. Nada que nós fazemos, nada que o pai faz está bom, nada que a mãe faz, a mistura que a mãe faz, o almoço que a mãe faz, não está boa, está reclamando, está murmurando, está blasfemando. O patrão é o pastor. Irmãos, blasfemam de tudo, reclamam de tudo, nada está bom. É o que nós estamos vendo nesses dias, amados. O pastor traz um cantor aqui, mas aquele lá, ele grita muito, ele pula muito. Traz um outro aqui, mas a igreja, eu vou dormir desse jeito. Precisa trazer para cantar no velório. Nada está bom. O pastor Dorival prega, não está bom. O pastor Carlos prega, não está bom. O pastor Leandro prega, não está bom. O pastor Deraldo prega, não está bom. Blasfema e sai blasfemando. O que é?
Sinais dos últimos dias. Paulo está dizendo aqui que as pessoas seriam desleais. Desleais. O que nós estamos mais vendo hoje são pessoas desleais, Sérgio. O que é uma pessoa desleal? O que é uma pessoa desleal? Ei, irmã, o que é uma pessoa que é desleal? Também, não é uma pessoa, não é honesta. Você ajuda a pessoa e ela não é leal com você, não é recíproca, não tem aquela consideração, não reconhece. Pessoa desleal, e o que mais estamos vendo é isso nesse tempo. Sabe, amados, recentemente, foi um camarada lá falar comigo, e falou até em línguas. Ele falou até em línguas: pastor, eu estou passando uma dificuldade, arruma um emprego para mim, por favor. Arruma um emprego para mim, pastor. Eu vou ajudar esse camarada. Peguei o telefone e liguei para o irmão. Tem um irmão aqui, o cara é crente de verdade, eu coloco minha mão, eu aprovo, eu assino embaixo. Você tem um serviço para ele? Na hora. Esse irmão pegou, levou ele para trabalhar com ele. Trabalhou 2 dias. No terceiro ele foi dar uma ordem para ele lá. Você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você manda em mim, rapaz? E saiu chutando tudo lá, e eu não trabalho mais para você, você vê meu dinheiro, e foi até atrás de mim de novo. O que é isso? Irmão que falava em língua. O diabo pegou ele. Irmãos, a gente está cansado de ver isso. Nós estamos cansados de ver essas coisas dentro da igreja. Eu não vou mais na igreja por causa disso. Puxa vida, 5 anos, 10 anos levando cesta básica para o camarada. Aí, por uma coisa, vai embora da igreja e sai. Aquela igreja, quase que eu morri de fome lá. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Pessoa desleal. A gente ajuda, e depois sai falando mal, sai criticando, por coisas banais. As pessoas seriam desnaturadas. Olha aqui, nos últimos tempos, as pessoas seriam desafeiçoadas. Desafeiçoadas. O que é isso? Aparenta uma coisa e não é. Não é aquilo que aparenta. É outra coisa, por dentro é uma coisa, por fora é outra. Como Jesus dizia, sepulcro caiado, dentro está ali, não é? Tem um morto ali e está coberto, um sepulcro pintado, enfeitado, bonito. Pessoas que não são, na verdade, o que são, não apresentam o que são, desafeiçoadas, amados. É o que estamos vendo nesse tempo. Tempo de fim, como diz a palavra de Deus. As pessoas seriam, como Paulo está dizendo aqui, não é? Sem domínio de si. Sem domínio de si. As pessoas não conseguem mais se dominar, gente. Se por qualquer coisa, é o meu temperamento. É a minha personalidade. Que personalidade? É onde está o Espírito Santo. Domínio próprio, a palavra de Deus fala que o crente ele tem domínio próprio, e nós vemos isto, pessoas que muitas vezes estão sentadas ao nosso lado. Basta você dizer um não para ele: empresta o dinheiro para mim, irmão. Não empresto, o capeta pega ele. Assina para mim, não posso, o capeta pega ele, não é? Perde o controle, não tem domínio na comida, não tem domínio na bebida, não tem domínio dentro de casa. O que mais estamos vendo é isso. Paulo fala aqui que as pessoas seriam ferozes. Ferozes.
Olha no jornal, por que que estão matando um ao outro? Por coisa banal. As pessoas estão violentas, as pessoas estão bravas, viu, irmã? As pessoas estão bravas, feroz, parece um leão, parece uma jararaca. Tem muitas irmãs aí que parecem uma jararaca. Você tem uma perto de você, irmão? É sinal dos últimos dias. Hein, Rose? Não. Amém, né? Pessoas ferozes, sinal dos últimos dias. Quando você vê uma pessoa assim, bem que a Bíblia fala, estamos vivendo os últimos dias, eu vou me apegar mais em Deus, porque Jesus está voltando. Viu? Parecer alguém bravo perto de você, lembre dessa palavra, vou me apegar mais em Deus, vou orar mais, jejuar mais, porque Jesus está voltando, é o último dia. Pessoas amariam os prazeres do mundo em vez de Deus. As pessoas, nos últimos dias, as pessoas teriam mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Eu não estou dizendo que eu estou certo, mas eu não aceito trocar Deus por um jogo de futebol. Eu não aceito. Trocar uma festa, a não ser uma coisa importante, o casamento de uma filha ou coisa parecida, mas trocar uma festa por causa de Deus. Eu, estou falando particular, eu não aceito trocar algo de Deus por coisa deste mundo. Eu quero estar aonde tem Deus. Se tem Deus, amém, estarei lá. Não estou falando deixar de vir na igreja para ir num evento, não é? Mas estou dizendo, você entre uma coisa do mundo e uma coisa de Deus, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. A gente vê, e se for crítica, irmão, eu estou criticando mesmo, viu? A gente vê em final de campeonatos, e não é só palmeirense e corintiano não, viu, pastor Evandro? Não é só palmeirense e corintiano não, viu? Mas a gente vê em finais, em épocas assim, vem um jogo, vai ser em Araraquara, outro em Campinas, outro em São Paulo. A gente vê formando-se caravanas para ir assistir um jogo em São Paulo. Caravanas para assistir um jogo em São Paulo. Caravanas para assistir um jogo em Araraquara. Caravanas para assistir um jogo em Campinas. Num dia de culto. Sabe quanto custa para assistir um jogo? Sabe quanto se gasta para assistir um jogo? Pastor Evandro, quanto gasta para assistir um jogo daqui em São Paulo? Pastor Leandro? Graças a Deus que vocês não sabem. Mas eu imagino se gasta uns R$300 para assistir um jogo em São Paulo ou em Araraquara. Deixa de vir no culto, vai assistir um jogo, paga para assistir um jogo e vê quanto ele coloca de oferta no gás e ofilácio. Vê quanto que ele investe para missões. O que é isso? Prazer nas coisas do mundo e não tem prazer nas coisas de Deus. Pastor, olha, o dinheiro que eu gastei para ir no jogo de futebol, eu está aqui, ó. Eu estou dando a mesma quantia. Ô pastor, estou dando o dobro para o missionário na África. Estou dando o dobro, estou colocando aqui. Irmã Lúcia, ó, eu gastei tanto lá, eu estou dando o dobro aqui em oferta, viu? Amém, glória a Deus. Mas não é isso que nós temos visto. Comem, se bebem, à vontade, churrasco, Coca-Cola e até bebidas alcoólicas. É, pastor, bebidas alcoólicas. E não dá uma ofertinha para a igreja. Não dá uma ofertinha para a igreja. Não sobra para dar para a igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui.
Entre nós, corta aí. Vou dizer uma coisa para vocês aí, viu? Vocês que estão aqui. Vocês acham que